Bom, sou eu de novo. Nós vamos agora trabalhar com redação. Nesses primeiros dias nós trabalhamos com o gênero resenha. Eu tenho certeza que você já tem ouvido falar. E eu quero que você escreva uma resenha para mim. Eu vou explicar para você. A resenha, ela é um gênero textual que ela tem como objetivo apresentar algo, apresentar uma obra, um livro, né, uma obra teatral, um filme, uma série, até mesmo às vezes um produto. Por exemplo, quando você vai comprar algo, por exemplo, quando eu fui comprar o meu celular, o que eu procurei na internet? Resenha do celular, aí falei o modelo, e lá apareceram várias opiniões me falando sobre aquele produto. Então, na resenha, você vai fazer exatamente isso. Você vai apresentar aquela obra, né? Pode ser um jogo, talvez de videogame ou de tabuleiro, que você gosta. Eu quero que, assim, que seja algo que você goste de falar pra mim. Porque você vai me apresentar algo no intuito de fazer com que eu queira assistir ou ver ou ler aquilo que você tá falando. Então, você vai fazer a resenha no primeiro momento com todos os dados que você tiver daquela obra que você vai me falar. Se você vai falar de um livro, você vai falar, olha, a obra intitulada Harry Potter, não sei se você... É só uma hipótese, tá? Harry Potter é escrita por fulano de tal, com a primeira edição em tal ano, fala sobre um menino adolescente que se descobre um bruxinho e ele vai para a escola de bruxos, toda aquela história que todo mundo conhece, né? E só que isso você vai fazer com aquilo que você quer me apresentar. Depois que você esclareceu aquela obra, que você falou tudo sobre ela ali, como que ela é, o máximo possível de informação que você tiver, você vai colocar ali naquele parágrafo. No segundo parágrafo, você vai continuar falando, né, como é esse enredo, falando dos personagens principais, tanto da série, ou do jogo, ou do filme, ou do livro, não me importa, é livre, você vai escolher. E aí você vai continuar falando daquilo ali, como que ele é, né? Primeiro, então, você coloca os dados mais técnicos. Quem escreveu, quando foi publicado, se é uma série de quantas temporadas que é, se é um livro, se é um livro único, se é uma saga, essas coisas, se é livro de ficção, por exemplo, vamos falar que vamos dizer que você está falando do livro. Você vai colocar, é ficção, é fantasia, se for de anime, é de luta. Se for de filme, é ficção, é uma biografia, é de guerra, é de ação, é comédia, é romance. Então, essas coisas você vai especificar para mim nos primeiros parágrafos. E aí, você, no segundo parágrafo, você vai colocar, né? Como é aquela trama, Os Vingadores, por exemplo. Os Vingadores é formado por um grupo de heróis, onde o melhor Vingador é o Homem de Ferro, que ele é o mais legal e não sei o que. Você vai tentar não colocar spoiler, né? Mas não tem importância se colocar. Tem gente que não gosta, né? Mas você pode colocar ou não. Fica aí a seu critério. Mas se for do Vingadores, por exemplo, eles vão lutar pra salvar o planeta. Tem os personagens, você coloca o nome dos personagens principais. Tem como personagens principais o Homem de Ferro, o Capitão América, a Viúva Negra, eu não lembro muito o nome dela. Então, mas aí você vai colocar todos os personagens. E o que acontece? Se for do filme da saga inteira, você vai falar sobre todos os filmes do Vingadores, né? Se for só de um filme, você escolhe lá da Guerra Infinita e vai falar só da Guerra Infinita. No último parágrafo, você vai me dizer a sua opinião. Você vai colocar, o filme dos Vingadores é muito bom, porque ele é divertido, ele tem uma pegada de comédia, mas ao mesmo tempo ele trata de assuntos importantes, assuntos relevantes, onde você pode aprender e você vai ficar concentrado nesse filme porque é um filme com muitos efeitos especiais, e você vai colocar por que você gostou tanto desse filme e por que eu vou querer assistir. Será mesmo que eu vou querer assistir? Então, tudo vai depender da sua resenha. Se o espectador, né, aquele que vai ler, o leitor,
da sua resenha se ele vai querer ou não adquirir aquele produto, adquirir aquela obra. Vai ser a forma como você vai falar. Por isso que eu quero que você escreva algo que você goste, porque você precisa falar com paixão. Quando a gente fala com paixão, quando a gente escreve com paixão, a gente contagia. Então, contagiando o leitor, ele vai querer ler aquilo ou assistir aquilo que você está fazendo. Por exemplo, no 8º ano, eu tive um aluno que falou sobre o Free Fire. E eu gostei muito, porque eu nunca tinha jogado, nem sabia como funcionava. Mas ele, assim, fez uma resenha com uma riqueza de detalhes que eu fiquei impressionado. Ele colocou paixão naquela resenha. E eu confesso pra você que eu fiquei até com vontade de jogar o tal do Free Fire. Talvez eu baixe no meu celular, porque ele explicou até qual celular que precisava para ser baixado o tal do jogo. Se era um celular com mais velocidade, que aguentava mais jogo, colocou até as marcas. Então, assim, ele falou daquilo que ele gostava. Né? Ele me passou uma resenha de um produto, que no caso era o jogo, e ele passou aquilo ali com paixão. E aquilo me contagiou, eu quis aquilo lá também, porque ele falou com entusiasmo e com paixão. Então, eu quero que você faça isso. Então, você vai precisar de, no mínimo, 3 parágrafos para essa resenha. E você vai precisar de dados importantes. Nome do autor, ano de publicação, qual é o gênero, se é gênero fictício, se é fantasia, se é romance, se é comédia, se é de ação. Você vai colocar todos esses dados. Nome dos personagens principais. Então, tudo que você tiver de dados, de informações sobre a obra que você vai me apresentar, você vai colocar nessa sua resenha. E depois, então, de me explicar tudo, você vai colocar a sua opinião. É um texto corrido, no mínimo 3 parágrafos. Lembrando que eu não sei do que você vai falar. Por exemplo, se você for falar de um livro que eu nunca li ou de uma série que eu nunca assisti, você tem que colocar de tal forma que eu saiba, que eu entenda aquilo ali que você está assistindo. Se você está assistindo Grey's Anatomy, por exemplo, e eu nunca assisti. Então, você vai ter que me contar sobre Grey's Anatomy de uma maneira que eu saiba o que aquela série ali está falando, o que está acontecendo naquela série. Conseguiu entender? Eu quero que você faça, então, essa resenha para mim e você me envie uma foto da resenha tirada. Eu vou, eu escrevo no computador, acho que até melhor, né? Escrever digitado e me mande, porque daí eu faço as correções e mando novamente para você. Tá bom? Espero que você se divirta fazendo essa resenha. Quero que seja algo gostoso de se fazer, que você tenha prazer em escrever sobre essa obra que você vai falar. Tá bom? Lembrando que você é o resenhista. Então, ela precisa também de um título. O texto precisa de um título porque o autor é você. Tá bom? Um beijo. Até mais.